Se você está aqui comigo agora, eu imagino que você está pensando em como transformar a sua redação numa vaga na universidade de seus sonhos. Todo mundo sabe que o Enem ele tem um início que não é para seleção na universidade, mas acaba que ele tem hoje esse peso e as pessoas vinculam muito a redação não a ser examinado em como está escrevendo, mas muito mais para o acesso à universidade. Ela é uma prova realmente muito específica e ela é do conhecimento geral e muito verdadeiro como ela tem condição de diferenciar o seu acesso, de abrir a porta para a universidade para você. Então, se vocês estão aqui assistindo agora, eu imagino que é porque vocês compartilham comigo essas verdades em torno dessa, que é uma dos exames do Enem. E aí a pessoa pode estar pensando em redação que, ai meu Deus, eu não tenho o dom da escrita, eu não sei como começar o meu texto, eu não tenho tempo suficiente para escrever. São várias questões que orbitam a questão da redação e a gente está aqui para desmistificar, para ajudá-los nessas questões. Eu sou professora, então eu tenho acesso a essas dúvidas, a esses lugares, e é disso que a gente vai conversar aqui agora. Por que eu estou falando com vocês? O que eu tenho para oferecer para vocês? Eu sou professora na cidade de Belo Horizonte. Para quem acompanha ranqueamento de Enem, as escolas que mais pontuam no Enem, sabe que Belo Horizonte é uma cidade muito competitiva, é a capital do Brasil, com o maior número de escolas que bem pontuam no Enem. Eu trabalho numa dessas grandes escolas, e os meus alunos de terceiro ano têm uma média muito alta em redação. Eles ficam em torno de 850 pontos. Então, isso é um diferencial. Eu quero que vocês saibam que o que vem daqui são de coisas muito testadas, muito comprovadas no decorrer desses anos que eu trabalho com alunos do ensino médio, com alunos do terceiro ano. E eu quero dizer a vocês que são alunos que não chegaram prontos, que ali, nesses meses iniciais do ano, são muito inseguros, têm muitas questões que eles querem resolver, e a gente reverte isso tudo, porque é possível de se reverter. Então, eu gostaria que vocês ficassem com isso, que essa altíssima média da redação dos meus alunos, que deve muito a eles, claro, é uma média de alunos que não eram prontos, que chegaram com as mesmas questões que vocês têm. Então, aí está a segurança de que é possível reverter pensamentos ruins em torno dessa prova. Essa daí sou eu. Eu venho de um lugar um pouco diferente, eu não era professora antes, eu sou formada em Direito também sou formada em Letras, e eu acho que essa minha formação me deu alguma condição diferente, essa minha formação como jurista. Eu fui advogada até os 28 anos. E o direito me ensinou a ter um pensamento muito vinculado. O que é isso? A vincular o que a gente tem às leis que o ordenamento brasileiro apresenta. Dizendo de outra forma, as pessoas, para terem os direitos que elas acham que têm, aquilo tem que estar em algum lugar, aquilo tem que ter uma prescrição. E essa mentalidade fez com que eu vinculasse ao meu método de escrita de redação a que o Enem exige. Então, é isso que eu acho que ocasionou o início do meu método de ensinar redação. É ficar restrita ao que realmente esse exame exige. E no decorrer dessa aula, a gente vai falar sobre isso, sobre o que pode circular, coisas que podem estar fazendo com que você tenha um prejuízo na tua escrita e que elas têm uma origem. E é um outro lado muito mais produtivo, muito mais ágil, muito mais seguro que eu quero apresentar para você agora. Bom, os meus resultados, como vocês viram pela média dos meus alunos, eles não são nada típicos. O que está aí para vocês agora? Está um gráfico do Enem de 2015. Para quem já prestou o Enem, vocês conhecem esse gráfico. Nesse gráfico, você tem aqui, nessa setinha vermelha, essa daqui, ela diz onde você está no Enem. Então, por exemplo, se você tirou cerca de 600 pontos do Enem, você vai estar nessa coluna dos 600 pontos. Aqui, nessa amostragem, é a amostragem de um ex-aluno meu que tirou acima de 900 pontos do Enem.
Então, os meus alunos todos da escola, eles ficam nessa coluna e nessa outra coluna aqui, ou seja, eles pontuam superior a 800 pontos no Enem. Claro que eu tenho uma quantidade gigantesca de alunos aqui, acima de 900, que são alunos muito bons, muito disciplinados, mas que não chegaram prontos, chegaram com muitas questões envolvendo a redação. Então, é desse lugar aqui que eu estou comprovando para vocês que é muito assertivo que a gente vai começar a nossa conversa. E o que eu vou revelar aqui para vocês é uma coisa que eu nunca fiz antes, então por isso que eu pedi até ajuda com essa aula ao vivo e tal, porque é um formato novo para mim. Eu só os meus alunos, que não são poucos assim, porque eu trabalho numa grande escola, mas eu nunca consegui... Eu nunca imaginei que eu falaria para um público tão gigantesco como o Universo Online. Então, isso é uma coisa restrita que agora eu estou divulgando aqui para uma quantidade muito maior de pessoas interessadas, e isso é muito prazeroso para mim. A gente vai ter condição de se conhecer melhor, e eu espero que isso aconteça, porque isso é um enriquecimento para mim também, estar num público maior. Então, sejam todos muito bem-vindos a esse novo formato que eu estou começando agora a divulgar. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai aprender quais são os pilares da redação, a gente vai falar sobre esses pilares da redação, a gente vai ver o quanto não faz sentido você perder energia com o que não vai te pontuar. Muitas vezes a gente faz um texto bom, um texto que a gente quer apresentar para os outros, mas não necessariamente esse texto que tanto te agradou vai pontuar no Enem. E a gente vai ver como que a gente pode transformar essa prova da redação, tida como uma vilã, como algo para deixar para lá, como a redação é da sorte, a gente não entende nada disso mesmo, então não vou me preparar, o quanto isso é mito e o quanto que isso pode prejudicá-lo, e é fácil de reverter, e eu vou provar para você que a redação é uma prova para ajudá-lo a entrar na universidade dos seus sonhos, que é uma coisa que eu torço para que você não abra mão. Né, uma formação superior, um ensino diferenciado, isso vai fazer muita diferença na tua vida, e eu estou aqui para que você chegue mais perto desse seu sonho, porque ele é muito possível. Por que isso importa para você? Porque você precisa trabalhar melhor essa questão de escrever bem, não necessariamente é pontuar no Enem. Aqui é uma escrita técnica, uma escrita com olhar voltado para coisas muito específicas. Então, a gente vai te colocar num lugar que você vai pontuar. Por que você precisa parar de perder o seu tempo com uma escrita que não te dá resultado? Porque o Enem é uma prova muito grande, somos pessoas muito ocupadas, e é muito frustrante se preparar, estudar e não obter os pontos que você, em certa medida, julga que merece. Porque o método pode estar errado. Então, a gente pode ter muito desgaste para um lugar que não vai te dar a aprovação, que, em última instância, é o que te interessa. E se você não reverter isso, você vai continuar obtendo o que você sempre obteve. Então, é muito importante parar e falar, não, eu quero diferente para mim, dá para ser diferente. Eu conheço pessoas que optaram por um novo formato e deram muito certo, eu quero isso para mim. E não adianta ficar no lugar do derrotismo. Eu não escrevo, a redação é uma loucura, eu não consigo dimensionar essa prova, nada disso pode ser uma verdade para você, e eu honestamente torço para que não seja, porque não é produtivo pensamentos como esse. Ainda que para outra pessoa que entra na faculdade é muito interessante quem acredita nessas coisas. Mas eu tenho para mim que quem efetivamente ocupa uma vaga numa universidade de qualidade são as pessoas que pensaram de forma diferente. E eu espero que você seja uma dessas pessoas. E se você está me assistindo, eu acredito que você seja. E uma outra coisa é que a maioria das pessoas não vinculam a prova de redação a um texto técnico. Ficam nesse lugar do escrever bem, do dom, e aí não se diferencia numa prova totalmente voltada para essa diferenciação. Perde a grande chance que a prova da redação pode te dar. E aí a gente tem muitas das questões. Então, eu não sei começar o meu texto, eu não tenho tempo para me dedicar, eu não consigo organizar o que eu penso,
Eu tenho dificuldade em construir argumentos convincentes. Muitas pessoas se encontram em algum desses lugares ou em mais desses lugares, e eu quero que você, então, abandone esses rótulos e faça um pacto novo, porque eu te garanto que isso pode ser resolvido. E de onde eu te garanto isso? Eu te garanto do resultado que os meus alunos apresentam, e eu te garanto do que eu conheço como prática de professora. Então, eu não sei te mensurar a quantidade de alunos que chegaram com trajetórias que eles julgam de fracasso no começo de ano e terminaram brilhantemente bem a redação do Enem. Então, essas coisas saem de coisas muito concretas. A certeza que eu tenho que dá para ser muito bom vem de um lugar muito concreto, de estatística, de comprovação e de relacionamento direto com os meus alunos. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, tem algumas regras que eu gostaria de conversar com você. Isso porque credibilidade, para mim, é uma coisa muito importante. Então, a gente vai ter alguns combinados antes de vocês seguirem comigo, que coisas que eu vou desmistificar, e eu acho que tem uma coisa aqui que vocês vão se assustar de ver que é uma regra minha, mas aí eu quero explicar por que ela é, porque aqui vocês estão recebendo um trabalho cuja credibilidade é um pilar para mim. Então, vamos lá. O que vocês vão ver aqui não se trata de uma fórmula mágica. É algo que funciona, mas é algo que depende do seu trabalho. Né? Depende que você escreva, depende que você se informe, depende que você tenha um repertório de informação interessante para apresentar no seu texto. Ela faz muito por você, mas eu quero dizer o tempo todo que você precisa ter uma postura ativa e dizer mais. Isso é muito bom. É muito bom ter uma cidadania, é muito bom ter um pensamento, é muito bom ter um argumento autoral que seja realmente seu, da sua formação. Então, aqui vai facilitar muito o seu trabalho, mas não vai fazer o seu trabalho. A outra coisa que eu acho que o que vai... Agora deve ter gente decepcionada me ouvindo, mas eu peço para que me ouça um pouquinho mais, porque eu acho que vocês vão entender de onde que vem essa questão de eu não estar te prometendo 1000 pontos. A primeira coisa é que quando a gente quer alguma coisa muito, como todo mundo quer ir muito bem na redação, a gente fica mais aberto a acreditar em coisas que circulam. E eu sei o quanto circula texto nota 1000, faça um texto nota 1000 e tal. Mas eu vou te dizer que a porcentagem dos alunos que tiraram 1000 no último Enem foi de 0,0023%. Foram mais de 6 milhões de textos, com 104 alunos tirando os 1000 pontos. Então, eu te garanto, pelos alunos que eu tenho, o público da medicina, que é um público específico do meu trabalho também, acima de 900, as pessoas entram na faculdade. Então, esses 1000 pontos, ele tem um risco, ele tem um fôlego que eu não estou te prometendo aqui agora, porque eu não gostaria que você investisse nisso. Eu torço para que você tire 1000, como eu torço para que os meus alunos tirem nota 1000, mas eu não prometo o 1000. Não prometo porque eu acho que uma energia canalizada em coisas mais concretas é mais produtiva. É uma prova extensa demais em termos de quantidade de texto, mais de 6 milhões de pessoas. O número é irrisório das pessoas que vão para esse lugar, mal cabe numa estatística. Então, por essas questões matemáticas, eu não trabalho prometendo 1000 pontos. Eu trabalho prometendo um extraordinário resultado, que é o que eu sempre tive. Ok? E fica uma dica, voltando um pouquinho, para você repensar se esses 1000 pontos é uma causa para a tua vida, eu te convido a refletir um pouco sobre esse intento, sobre a energia que isso demanda, sobre os riscos que isso te expõe, te dando a certeza que um texto acima de 900, para as vagas mais concorridas desse país, ele está totalmente apto a enquadrá-lo numa vaga dessa. Aqui não é um conteúdo que você vai aprender em nenhum cursinho, porque ele é totalmente inaugural. Né? Ele é um material que eu fiz com a metodologia que eu já lhe expliquei, que é uma metodologia totalmente vinculada ao que o GUI exige. Então, isso aqui não está em nenhum outro lugar. E a maioria dos estudantes, né, a nota da redação, como o gráfico que eu mostrei anteriormente, mostra onde está a maioria dos textos.
né? Os meus alunos estão lá acima de 800, mas o Brasil tem uma média muito ruim. Muito disso é porque não sabe como estudar para essa prova. A pessoa pode passar o ano escrevendo muita redação, mas não necessariamente escrevendo as redações adequadas a ser avaliado. Bom, e aqui eu quero confessar uma coisa para vocês, o porquê que eu cheguei a esse formato de estar aqui num lugar online, num alcance muito superior ao que eu tenho no contato direto com os meus alunos, e isso não foi assim. Isso não foi assim por uma questão muito pessoal, inclusive. Eu sou uma pessoa que eu não sou voltada para a grande divulgação, né? É um universo que não tinha me atraído ainda. E aí, o que aconteceu nessa questão? Eu sou uma professora que eu tenho um discurso muito consubstanciado na questão da inclusão. Então, as minhas aulas de redação, o que combina muito com o que o Enem exige, são aulas voltadas para a questão da inclusão. E aí, encontrei um ex-aluno no início desse ano e ele me questionou. Ele perguntou por que eu, que falo tanto sobre inclusão, eu mantenho esse meu conhecimento num público tão pequeno, por que eu não divulgo, por que eu não tenho um alcance maior? E ele me fez ver uma incoerência no meu próprio discurso de sala de aula. E aí eu resolvi me aventurar nessa questão do universo online e estou aqui com vocês agora fazendo isso. Não era intencional, é uma questão de postura, é uma questão pessoal de não pensar desse jeito, mas veio de fora e fez muito sentido para mim. Então é por isso que eu estou aqui agora com vocês. Vocês que estão aí me assistindo, vocês podem escolher dois caminhos. Vocês podem ter a redação como um lugar inatingível, um lugar para te sabotar, uma grande vilã, e desistir do seu sonho, que é um curso superior. E eu gostaria que você fizesse parte do outro grupo, do grupo que topa aprender, que topa entender, que topa um desafio novo, e vai fazer da redação uma excelente estratégia para você entrar na vaga que você quer na universidade. Ela está lá, esperando por você, inclusive. Então, se a sua decisão foi conhecer o método, eu quero pedir para que você abandone aquilo que não deu resultado. Né? Já dizia que não faz sentido querer resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Então, se não te deu resultado, se não foi bom para você, você não precisa continuar do jeito que você sempre fez. E depois eu gostaria que você escutasse uma conversa agora sobre os 4 pilares que sustentam uma redação bem pontuada no Enem. Os 4 pilares para transformar a sua redação numa vaga. Conhecer o seu corretor. Vou falar sobre isso daqui um pouco. Entender os critérios pelos quais você será avaliado. Escrever seguindo um método. Esse 3 está em destaque, não é à toa. Daqui um pouquinho a gente fala melhor sobre ele. E eu quero que vocês entendam muito bem esse terceiro pilar. E a importância de revisar a sua redação. O quarto pode parecer que não tem muita importância, mas vocês vão ver que tem bastante. Conhecer o seu corretor. Por que esse é um pilar da correção? Vamos supor que você não esteja fazendo a redação do Enem, mas que você esteja concorrendo a uma vaga de emprego. É claro que você terá concorrentes. Não faz sentido falar em concorrente no Enem, mas nesse momento eu vou falar. Então, imaginemos 2 candidatos a essa vaga, a uma empresa. Um candidato simplesmente quer entrar nessa empresa. Eu quero trabalhar na Mercedes porque meu sonho, meu primeiro carrinho de brincar foi um Mercedes, eu quero trabalhar na Mercedes. O outro também quer trabalhar na Mercedes, só que um apenas quer e o outro estudou a Mercedes-Benz. Um sabe a estrutura da empresa, a ideologia da empresa, os setores da empresa, os endereços dessa empresa. É claro que a conversa do segundo concorrente é muito superior à conversa do primeiro concorrente. Então, esse corretor é o seu avaliador. Ele é a pessoa que você mais tem que se concentrar. Você tem que conhecer como que é o olhar desse corretor. O que ele tem que ler no seu texto, o que ele não pode ler no seu texto, qual é a ordem que você deve apresentar o que ele espera ver no seu texto. Então, conhecer essa figura do corretor
é fundamental para você iniciar o sucesso na redação do seu texto. Sem se preocupar com esse lugar, que agora deve estar óbvio para você, mas ninguém pensa nisso, é um amadorismo, é se lançar numa aventura, é estar no fator sorte. E isso, assim como os meus alunos, eu não quero que você se exponha. Quem é o seu corretor, então? Né? Que pessoa é essa do lado de lá? Como é online, os textos do Enem são escaneados, parece que é uma pessoa fora do mundo. Mas ele é uma pessoa que está ali fazendo um trabalho. Então, vamos conversar um pouco sobre isso. A primeira coisa, ele é um professor. Só é corretor do Enem uma pessoa que é formada em letras. E sendo um professor, o que muda no seu olhar diante do trabalho que ele vai realizar no seu texto? Não é o primeiro texto que ele está corrigindo na vida. Ele tem uma carreira de correção de textos. Então, uma pessoa muito treinada, com o olho muito aguçado a reconhecer uma grade de correção. Então, a primeira coisa, ele é um professor que faz isso na carreira dele e ele está vendo o seu texto para reconhecer se você cumpriu ou não as exigências que são esperadas de você. Uma outra coisa desse corretor que o diferencia de um professor usual é que ele é um profissional que está trabalhando em equipe. O que é isso? O seu texto do Enem ele é corrigido por, no mínimo, 2 pessoas. Então, o professor ele tem que vincular a nota dele, a nota que ele dá ao professor A e o professor B, que são 2 professores que estão corrigindo o seu texto, a nota um do outro, que não se conhecem e não conversam, é dada no computador e ela não pode ter diferença significativa. Então, o que eu estou dizendo para você é que ele é uma pessoa muito vinculada ao método do Enem. Ainda que ele queira abrir uma exceção para o seu texto, há o outro profissional que ele não pode expor o profissional a exceções. Então, ele é alguém que está trabalhando e que, além disso, ele está trabalhando em equipe, ou seja, os textos que fogem aos critérios, eles são muito mal vistos por essa equipe. Entendeu agora o porquê que às vezes a gente fala, nossa, meu amigo escreve muito bem e não foi bem no Enem. Ele pode ter escrito um texto muito bom, mas não necessariamente um texto bom para o Enem, que é uma coisa específica. E uma outra coisa desse corretor, ele é alguém que trabalha sob pressão. Ele é monitorado. Em cima dele tem um órgão muito grande chamado INEP. Em cima do INEP tem o Ministério da Educação, que é o MEC. Então, ele é um profissional que trabalha com uma quantidade grande, ele corrige cerca de 100 textos por dia, e ele trabalha com outro profissional cujas notas devem ser alinhadas, e ele trabalha sob pressão. O que é isso? Ele não vai ficar abrindo exceção nessa correção dele, ele vai seguir o critério do Enem, a grade de correção do Enem. Por que você precisa conhecer o seu corretor? Para se concentrar no que realmente importa, para que você não se frustre, para que você apresente aquilo que você deve apresentar, para que você se diferencie dos outros. Acredite ou não, agora, com certeza, como eu disse, é muito óbvio, mas as pessoas não pensam nisso. Ler a mente do seu corretor. Esse slide ficou um pouco místico, parece que eu quero que você seja um bruxo, né? Alguém que leia a mente das pessoas. Mas essa mente do corretor, ela é passível de ser lida. E por que ela é passível de ser lida? Porque os critérios que ele vai corrigir o seu texto são divulgados. Então, a gente consegue saber qual que é esse olhar, o que ele espera do seu texto. Então, é possível ler a mente da pessoa mais importante da sua redação, que é a pessoa que vai avaliar, dar a nota para o seu texto. É a pessoa que vai terminar o trabalho dela e te dar 400, 680, 720, 880, 960. É essa pessoa que vai mensurar o seu texto, que vai calibrar o seu texto. Então, não dá para fingir que ele não existe. Escrever ao seu bel prazer, escrever conforme te agrada. Você deve agradar ao corretor. Por que isso funciona? Aqui tá, né? Apaixonar-se pelo seu corretor, não pelo seu texto. Tá errado aí, gente, apaixonar-se. Apaixonar-se pelo seu texto, não pelo seu corretor e não pelo seu texto. O que é isso? É você sempre optar pela pontuação. Ah, eu queria falar isso, mas eu acho que isso é um pouco perigoso. Ah, e fala de um jeito que não é perigoso, então.
né? Não fica muito focado no seu texto, fica mais focado na avaliação do seu texto. Isso vai fazer toda a diferença. Né? Escrever para pontuar. Não esquece que você está escrevendo um texto anônimo em mais de 6 milhões de textos. Então, faça um texto que pontue. Apresente o que se espera de você. Não se exponha a riscos, né? Não faz muito sentido. E aí é uma questão que envolve também essa questão dos 1000 pontos. Né? Os 1000 pontos, ele tem um lugar extraordinário, é uma coisa muito rara, muito valorizada, mas eu conheço mais gente que pontuaram baixo, querendo ter os 1000 pontos, do que gente que foi mal, tendo ali uma ambição acima de 900. Então, não corra riscos, faça um texto que pontue, pensando nesse corretor. E fazendo coisas desse tipo, você vai obtendo a aprovação. Você vai ficando muito próximo da aprovação na universidade dos seus sonhos. Você vai tendo uma nota que vai fazer toda a diferença. Né? E essa estratégia, coisas como essa, não só como conhecer o corretor, estar focado no corretor, mas também isso é o que gera textos que pontuam de verdade. E eu falo isso de um lugar que verifica isso ano após ano. O segundo pilar é você entender os critérios pelos quais você será avaliado. É uma decorrência lógica do primeiro. Se você tem que conhecer o seu corretor, é claro que você tem que conhecer os critérios que o seu corretor vai avaliar. Então, o 2 e o 1, eles são muito correlatos, eles precisam caminhar muito juntos. Não adianta se concentrar no corretor se você não sabe no que o corretor está concentrado. O seu corretor está concentrado nesses critérios avaliativos. Então, a redação do Enem, que é tida como a coisa mais impossível do mundo. Bom, escrever não é fácil para ninguém, mas a redação do Enem, te colocando no lugar verdadeiro, ela vai avaliar 5 competências. 5 não é um número impossível. Entender 5 coisas para escrever um texto é complexo, dá algum trabalho, mas não é da ordem do impossível. Você tem que estar apto em apresentar para o Enem, vou falar aqui de forma mais resumida, 5 competências. Você tem que ter um domínio de norma padrão, você tem que entender o tema do Enem. Por exemplo, nesse último Enem, a gente teve a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. A competência 2 vai ver, se lendo esse tema, né, persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, você entendeu? Você sabe o que o Enem quer que você escreva? Essa é a competência 2. Se você entende a proposta do Enem e se você, a partir desse entendimento, tem um posicionamento. Quem é você diante da persistência da violência contra a mulher? O que você tem para defender diante dessa questão? A competência 3 a partir do momento que você tem uma opinião, algo a ser defendido, como que você sustenta a tua opinião? Né? Você vai trazer aí a violência contra a mulher, a questão, eu acho que a impunidade é um fator que potencializa a persistência da violência. Eu acho que o machismo na sociedade, eu acho que a coisificação do feminino sustenta essa violência. Isso é competência 3. Então, a competência 1 é como você escreve, como é o domínio de norma padrão do seu texto. O 2 é o que você entendeu do tema do Enem, qual é o posicionamento que você tem, e o 3 é como você sustenta isso. A competência 4 é como você apresenta isso num texto. O quão harmoniosa as suas ideias são apresentadas nesse texto. Se o seu texto é claro, se o seu texto, por outro lado, ele é confuso, né? Como você alinha uma ideia a outra ideia do seu texto. Essa é a competência 4. Se você faz um texto cuja leitura é possível ou é uma leitura mais confusa. E a competência 5 vai ver a tua capacidade de solucionar o problema no caso da violência contra a mulher, por exemplo. A partir do momento que você disse que o problema é o machismo, é a coisificação do feminino, é a impunidade, como que você vai reverter essas questões? Então, isso trata a competência 5. A tua condição de analisar e de propor uma melhoria de um quadro social.
Então, o que, que você deve fazer? Primeira coisa, você tem que entender o que, que o Enem quer de você. Depois, você não pode deixar de se concentrar nessas 5 competências. E não é pensar essas 5 competências achando que ela funciona bem todas ao mesmo tempo, sabe? Entende cada uma, fala, peraí, agora eu estou cuidando da norma padrão, agora eu estou aqui entendendo o tema, tendo um posicionamento, agora eu estou sustentando, estou escrevendo de forma articulada, agora eu estou resolvendo a questão. Então, é muito importante que você se concentre e que você dê uma atenção específica para cada uma delas. Troque romantismos por benefícios, né? Então, evita ali uma coisa muito distanciada da realidade. Fique ali no benefício, e no benefício entenda ponto. O que te dá ponto? Opte pela questão de pontuar e não de escrever textos lindos, textos de impacto, textos metafóricos. Isso tudo é muito romântico e isso suga seus pontos. E uma outra coisa que eu gostaria de sugerir é que você que está aqui já nos acompanha nos nossos canais, Face, no blog, não deixa de fazer isso. Lá tem sempre material fresquinho, dicas interessantes, matérias mais vinculadas ao que ainda vem até novembro. A gente tem uma Olimpíada aí para a gente pensar sobre ela. Então, não deixe de acompanhar os nossos canais, eles têm sempre coisas bem fresquinhas para vocês. O que importa é você atender aos critérios. Eu acho que isso agora faz muito mais sentido para você do que fazia há 20 minutos. Então, você espera que esteja caminhando comigo. São 5 critérios, que são as 5 competências. Então, aqui fica com isso que a gente vai mudar a tua nota. Então, o problema de uma postura romântica é que ela não pontua. Pode até ficar bonito, pode até ser bom de mostrar para tua avó, mas ela não pontua. E isso dá frustração, e é desse lugar que a gente quer te tirar. Escrever uma redação alinhada com o que o Enem espera de você é uma chave para a sua aprovação. Não se esqueça disso. Aqui o 3, que é aquele que eu pedi para que você se concentrasse, é escrever seguindo um método. Eu acho que tudo que eu disse até agora, pensando bem, é muito óbvio. Então, nossa, como isso faz sentido, meu Deus do céu, não é possível que eu estou pensando nisso só agora e tal, é lógico. O que eu vou dizer agora, você vai ter que me escutar um pouco mais para estabelecer esse pensamento de obviedade, porque não circula muito, e é muito nesse lugar que encontra o meu material, que se encontra os resultados dos meus alunos. É essa aposta deles de a partir do momento que entendem um critério, se submeterem ao método, ter um método como um alinhado. Então, peraí, alguém pensou, alguém parou, estudou o guia do Enem, e a partir desse guia do Enem, ela fez uma estrutura de um texto. Então, eu vou conhecer esse método, eu vou ter uma relação de abertura diante do que eu vou escutar agora. Isso que eu estou pedindo para vocês, eu também peço para os meus alunos. Sempre que eu vou apresentar essa aula para eles, eu peço para que eles se desarmem. Porque tem uma questão da escrita romântica, mas como que vocês já viram no gráfico que eu apresentei, ela não dá certo. Então, na minha primeira aula com os meus alunos, sempre meninos, eu gostaria que vocês me ouvissem até o final, e depois a gente vai conversar. E é isso que a gente vai fazer hoje aqui. Assim que essa aula terminar, eu vou abrir as perguntas de vocês e a gente vai conversar sobre isso. Mas agora eu gostaria que vocês entendessem de onde caiu. Então, a primeira coisa que eu disse, ele saiu de um estudo do guia do participante, e a partir desse estudo, eu fiz uma estrutura para que as suas ideias acompanhem essa estrutura. É isso que eu vou apresentar para vocês. E não se esqueçam que eu tenho provas de que isso funciona. Por que é importante escrever seguindo o método? Bom, vocês conhecem o que é a sensação de eu sei, mas não sei falar. Vocês conhecem a sensação de que é pegar uma prova na escola, ter estudado para essa prova. Ao ler um enunciado, você tem um branco. Você até consegue preencher linhas, mas no fundo você sabe que o seu trabalho não está bom. E você fica muito frustrado, fica muito sofrido, porque é um conhecimento que dentro de você ele existe. Você não consegue tirar o ponto com ele.
Isso é muito frustrante. Então, uma outra analogia que eu posso fazer para você também é conversar com uma pessoa numa língua que você tem um domínio muito pequeno. Você está numa viagem X, conhece uma pessoa e essa pessoa te faz uma pergunta. Você tem recursos internos muito interessantes para responder essa pessoa, mas você não tem estrutura para organizar esse pensamento. Então, fica tudo muito superficial, fica muito distante do que você teria para apresentar. Isso dá uma angústia. E na redação do Enem, isso dá um prejuízo. Né? Coisas desse tipo vão deixando a vaga da faculdade mais longe. Então, a estruturação de um texto é a metade do trabalho. Um texto bem estruturado. Peraí, o meu corretor, a primeira coisa que ele quer saber é o que eu tenho para defender. Depois é como eu sustento isso que eu quero defender. O quão rico eu sou, o quão complexo é minha teia de pensamento diante desse desafio que o Enem me apresentou. Então, você ter isso estruturado. Não interessa ainda o que você pensa e quais são seus argumentos. O que interessa aqui é como você vai apresentar, seja lá o que for. É isso que o método faz para você. Ele deixa pronto. Eu tendo isso daqui, eu apresento assim, depois eu desenvolvo para cá, venho para cá e termino desse jeito. Então, é muito importante essa estrutura estar montada. Imagina que você seja um confeiteiro. Seria muito difícil você fazer seus bolos partindo de estruturas inéditas para cada bolo que te aparecesse. Né? Então, você chega numa confeitaria, as estruturas estão prontas, elas são adaptadas. Então, é isso que esse método faz para você. Ele tem a metade do seu trabalho pronta. E você vai rechear essa estrutura conforme o imperativo do tema, o que você tiver de argumento. E essa estrutura, ela garante que as exigências estão atingidas. Com essa estrutura que saiu do guia do participante, que partiu das 5 competências do Enem, ela vai garantir que as exigências das 5 competências foram cumpridas. É claro que, como eu disse lá, não é uma fórmula mágica, precisa do seu trabalho. Precisa que o ingrediente desse bolo seja bom, precisa que esse bolo seja agradável ao paladar. Mas a estrutura vai estar pronta. E também porque o Enem é uma prova muito complexa, no dia da redação você vai estar fazendo matemática e linguagem, você precisa otimizar o seu tempo, você precisa ter desenvoltura para começar esse texto, porque às vezes a gente não sabe começar e a gente fica meia hora tentando começar, e na prova do Enem você não tem tempo para isso. Então, se você já tem uma estrutura, isso vai acelerar esses processos. Você vai ficar muito mais, vai ser muito mais fácil, vai ser muito mais rápido e, fundamentalmente, vai ser muito mais seguro, porque você não vai deixar nada de fora, você não vai se lançar numa aventura, você vai ter um método para tudo que você quiser apresentar ali. Como fazer? Bom, aqui não vai ser todo o método, não dá para fazer isso agora, isso é um curso. E aí você vai ter aqui algumas questões iniciais do que você deve fazer antes de começar a escrever. Por exemplo, o Enem também é uma prova contra o tempo. Por ser uma prova contra o tempo, gera uma ansiedade. Essa ansiedade faz a pessoa passar o olho pelo tema da redação e se lançar na escrita. Não é economia de tempo interessante. Você só pode começar a escrever depois que você compreender o tema. Demore no tema, abra esse tema, problematize, reflita, analise. Depois que você não esteja mais correndo perigos diante do tema, aí você vai começar a escrever. Nessa ansiedade, às vezes o autor do texto se atropela, e esse atropelamento dá um prejuízo de nota significativo. Então, tenha a cabeça no lugar, seja mais técnico e só escreva depois que você estiver muito seguro que você entendeu o tema. Também não adianta você começar a escrever se você não tiver um posicionamento. Peraí, eu entendi o tema, mas o que eu tenho para defender desse tema? Então, suponhamos que o Enem seja a violência nas torcidas brasileiras, questão aí dos estádios de futebol. Tudo bem, eu entendi, o Enem quer que eu fale sobre violência no estádio. Mas quem eu sou diante dessa violência no estádio?
né? Ah, peraí, eu consigo vincular cultura, eu consigo vincular de novo impunidade, eu consigo vincular o perigo do fanatismo e linkar fanatismo a coisas de outro lugar do mundo, como o Estado Islâmico, por exemplo. Quem que eu penso? O que eu tenho para defender diante de alguma coisa? Então, isso você não pode abandonar, você não pode se esquecer para escrever tua redação. Então, aqui, a gente falou sobre não escrever antes do tema, não escrever antes de ter uma posição. Divida seu texto em 5 parágrafos para organizá-lo direito. Uma das coisas que mais prejudica um texto é um texto confuso. É um texto cujos assuntos não estão no espaço que se espera. Como se você fosse a uma loja e tivesse um manequim no lugar da blusa, uma blusa no lugar do sapato. Então, assim, estrutura teu texto. Sabe? 5 parágrafos é uma dica interessante. É claro que eu vou falar disso com mais propriedade, mas você ter uma introdução, você ter 3 argumentos e você ter uma intervenção, isso separadinho no texto, isso dá diferença, isso pontua. Então, é muito interessante esse tipo de observação. E você revisar o seu texto, revisar o seu rascunho antes de passá-lo a limpo. Então, aqui a gente tem um exemplo de organização de texto. O Enem dá um tema que independe da tua vontade, da tua torcida. No dia 6 de novembro, você vai abrir o teu caderno do Enem, vai ter um tema lá esperando por você. Desse tema, você vai ter uma posição, e essa posição ela vai ter que se fundamentar em 2 ou 3 argumentos. E depois você vai solucionar o que você apresentou como problema nesse texto. Então, isso daqui é uma estrutura de texto do Enem, é claro que muito superficial. Então, funciona assim. Aqui você tem o tema do Enem e aqui tem você. O que não pode acontecer? Porque esse você, o corretor não acessa. O seu corretor vai acessar o seu texto. Então, não pode ter uma distância entre o que você tem e o texto que você produz. E o método, ele vai minimizar os problemas entre esse lugar e esse. Eu sei, mas eu não sei falar, não era isso que eu queria ter dito, me interpretaram errado. Então, tem que ser muito fiel o texto do teu pensamento. Então, o método, ele vai estruturar isso daqui que você tem de uma forma alinhada ao Enem, para que você seja aprovado na faculdade que te interessa. E quais são os erros que circulam à prova de redação? Então, de novo, rótulos. Eu não sei escrever, eu nunca soube escrever, eu tirei 500 no Enem passado, eu tirei 600 no Enem passado e tal. É uma bobagem se preocupar com a redação, para que eu vou perder tempo com essa prova? Não faça isso, é uma prova muito importante, é uma prova que é uma questão só, que vale 1000 pontos. As outras provas precisam de 45 questões para chegarem aos mesmos 1000 pontos. A redação você pode entender as 5 competências, cumprir as 5 competências e se dá muito bem. Então, coloca a redação no lugar aliada a você. Achar que o que importa é seu conteúdo. O que importa é seu conteúdo, mas o que importa é a forma como você apresenta seu conteúdo. Porque um conteúdo que não pontue, que não se organize, ele não é um conteúdo que fez por você. Então, aqui a gente tem alguns erros, que é o rótulo de eu não saber escrever, que é o senso comum de não dar atenção devida para a prova de redação, e é o que achar que o que interessa é o conteúdo. O conteúdo interessa, mas é um conteúdo bem apresentado. Então, recapitulando, a sua pontuação é o que você tem de melhor, é o que mais vai fazer por você. Então, conheça seu corretor, escreva conforme as regras, tenha intimidade com essa prova. É claro que quanto mais você conhece as regras, é claro que quanto mais você pensa no corretor e se prepara para ele, mais à vontade você vai ficar com a prova. E essa questão de ficar à vontade diante de uma prova, ela é muito interessante, porque a gente é melhor quando a gente está à vontade. E você vai pontuar muito mais. Bom, e trazendo aqui uma coisa até ruim de falar, mas se você não fizer essas coisas, vai ficar difícil e a sua nota vai ficar abaixo. E isso vai ser muito ruim. Bom, então, resumindo de novo, a melhor forma de você conseguir uma boa pontuação é estar conforme as regras desse jogo.
E o melhor de tudo é que você pode dominar isso tudo e você pode redigir um texto que vai fazer por você. O que é fazer por você? É colocá-lo na faculdade. E quanto maior for a sua técnica, maior vai ser a sua nota. Quanto maior for a sua nota, mais dentro dessa faculdade você vai estar. Então, eu gostaria que agora você se imaginasse vendo o resultado da sua nota de redação, lendo seu nome numa lista de aprovados, contando para os seus pais, para as pessoas próximas, sobre a sua aprovação, e, enfim, se matriculando na universidade dos seus sonhos e indo para o primeiro dia de aula no curso que você escolheu. O quarto pilar é por que revisar o seu texto, que é muito pouco valorizado, banalizado, ou nem sequer pensado. E aqui é muito importante. Então, você fez a sua redação, o rascunho da sua redação, e aí você vai passar limpo. Não passe imediatamente, sabe? É muito ruim revisar alguma coisa de forma automatizada. Espera, o Enem não é uma prova longa? Então, espera. Chegou para fazer a redação, faz a redação primeiro, inclusive para você ter todo esse tempo, para esquecer do teu texto. Fez o teu rascunho, fez uma prova de linguagens ou de matemática, ou as duas. Vai lá no rascunho, releia de novo. Mas releia de novo, gente, desculpa. Releia seu texto. E veja, releia seu texto como se você fosse o corretor, que você conhece tanto. Veja lá, vê a competência 1, que é a norma padrão, veja se realmente você está escrevendo dentro do tema, se seus argumentos estão bons para sustentar a sua posição, se você solucionou o problema da prova. Então, nessa parte da revisão, que é claro que eu quero te ensinar como você faz essa revisão, quais são as perguntas que você faz para ela, é tudo dentro de um método. Ali ainda dá para consertar muita coisa, dá para salvar muita coisa, e isso faz muita diferença. Como que você revisa? É mais do que isso, viu, gente? Tem um questionário para você seguir, para você entender, mas é importante que você se distancie do seu texto, ou seja, que você releia o seu texto como um terceiro, como um verdadeiro corretor, que você tenha critérios para fazer isso, que é uma concentração nas 5 competências, e que você enfrente. Espera aí, que eu quero ver defeito nesse texto, eu quero ver se tem problema, eu não quero revisar o meu texto achando que ele está ótimo. Eu quero aproveitar isso que eu estou fazendo para melhorar minha nota. Então, isso é um enfrentamento. Né? Então, agora, o que você está fazendo nesse momento, quase 9 da noite, já tem quase 1 hora que a gente está junto, então, muitíssimo obrigada por essa companhia. Mas você está vendo uma aula ao vivo, você viu como isso funciona, ainda que de uma forma muito superficial, mas é um esboço de alguma coisa. E agora eu imagino que você saiba que ter um método faz muito por você. Eu acho que muitas das coisas que você ouviu, até a última, que é como por que ter um método, agora é coisa muito óbvia. São coisas óbvias para você. Então, eu quero que você... Como que você pode melhorar esses 4 pilares? Como que você pode concretizá-los, fazer no seu texto? Né? Todo mundo sabe que uma redação é difícil, e é difícil por motivos, às vezes, mais simples, que é não conhecer as regras, não pensar em corretor e tal. Mas, então, a redação, muita gente não passa por causa dela, e eu gostaria que você estivesse pensando diferente agora. Né? Peraí, dá para ser, não é tão difícil assim e tal. E a gente tem um método que vai te deixar seguro, que vai te deixar mais ágil, que vai te dar um diferencial, que vai acabar esse somatório de coisas por garantir a aprovação na sua faculdade. E isso tudo foi pensado para o participante do Enem, foi pensado para você, que coloca essa prova num lugar tão importante, que é o que ela realmente tem. Ela é uma vaga na universidade. E como funciona? Então, aqui tem uma fórmula de redação, que ela é dividida em 5 módulos. Ela tem uma apresentação, ela tem conhecendo o seu corretor, é um material pensado nisso, é uma apostila. Então, aqui existe uma apostila chamada Fórmula da Redação do Enem, que ela é dividida em 5 capítulos, em 5 módulos. No primeiro, a gente dá bastidor dessa prova. No segundo, a gente fala muito mais sobre esse corretor. No terceiro, a gente abre essas 5 competências que nós falamos sobre ela. No 4, há a apresentação dessa metodologia, desse formato de texto,
E no quinto, você vai entender tudo que você deve entender sobre como revisar o seu texto. No módulo 1, aqui é o que está por detrás dessa prova. Quanto mais você sabe do que está por detrás dessa prova, mais você vai ter compreensão de como se alinhar às suas exigências. O módulo 2, que é conhecendo o seu corretor. Então, aqui a gente já falou sobre isso, como que eu vou te ensinar como ler a mente desse seu corretor. No módulo 3, a gente vai abrir todas as competências e explicá-las para você de uma forma exaustiva, de uma forma completa. É muito importante entender esses critérios. No módulo 4, aí vai ter uma estratégia, vai ter estruturação do seu texto, que vai alinhá-lo a tudo que o guia, que o corretor quer reconhecer no seu texto. E aqui, descobrir como faz isso, vai pontos e mais pontos e mais pontos. E o módulo 5 é a revisão do seu texto, que você vai se concentrar em como o seu texto vai ser corrigido e vai apresentar tudo isso que é exigido de você. Bom, você pode ter acesso a esse método, você vai ter acesso a esse método que garantiu uma média extraordinária dos meus alunos. No Enem 2015, a média dos meus alunos foi de 850 pontos. E ainda fica melhor. Né? Essa apostila, que dá todo esse método, ela vem agora com bônus de 50 temas que podem cair na redação do seu Enem, desse Enem de 2016. Então, adquirindo essa apostila, você tem aí esse bônus dos 50 temas. E você vai aprender a criar argumentos convincentes para defender o seu ponto de vista. E quanto que custa tudo isso? Bom, quanto que custa esse material que saiu dessa metodologia, que é muito assertiva, que vem de um trabalho inédito e exclusivo? Quanto que isso custa? Bom, vocês se lembram que eu disse que é Belo Horizonte no Enem? É a capital mais concorrida, mais competitiva. Para você ter uma aula aqui de 50 minutos com um professor qualificado, essa aula custa R$60. 50 minutos, R$60 com professor qualificado. Uma mensalidade num cursinho aqui em Belo Horizonte custa, em média, R$700. Tem ali cursinho de 400, mas nós também temos os nossos cursinhos de R$2.000 a mensalidade. E você que me acompanhou até aqui, como que você adquire essa apostila? Ela custa R$97 à vista, ou você pode ainda dividi-la em até 10 vezes de R$11,08 a parcela. Então, é um investimento que eu acredito que vale muito a pena, inclusive por comparação aos valores que eu te apresentei, a exclusividade desse material. Então, são esses os valores para que você se aproxime da vaga dos seus sonhos. E fica ainda melhor. O que é isso de garantia estendida? Eu não quero que você me pague por algo que você pode entender que não lhe deu benefício. Então, hoje a gente está aqui juntos e hoje é dia 13 de julho. Então, você teria 15 dias para, não gostei, não fez por mim, não quero esse material, não achei que valeu a pena e tal. Você teria 15 dias para solicitar a devolução do seu dinheiro. Mas eu acredito tanto nele que eu vou te dar 30 dias. Então, até o dia 13 de agosto, para quem comprar hoje o material, vocês podem analisá-lo, refletir sobre o que está escrito, ver o que ele fez por você. E se até o dia 13 de agosto você não gostou do material, basta um e-mail, vou falar disso daqui um pouquinho, que você vai ter todo o seu dinheiro devolvido para você de forma praticamente imediata. Muito rápido, no mesmo dia, se possível, o seu dinheiro vai ser devolvido para você. Isso por quê? Isso porque eu acredito muito no que eu estou te oferecendo. Então, dizendo de novo, não importa se você me pedir no último dia do teu prazo, que é o dia 13 de agosto, com 23 horas, com 59 segundos, o seu dinheiro vai ser devolvido para você de forma integral. Então, o que você vai fazer para ter devolução do seu dinheiro caso você não verifique no material que eu estou prometendo? Você me envia um e-mail e eu te devolvo todo o seu dinheiro de volta em até um mês. Não vou te fazer perguntas, você não precisa responder absolutamente nada, basta mostrar o interesse em ter o dinheiro devolvido. Não tem letra miúda, não tem pegadinha dizendo de outra forma.
não gostou, não encontrou o que eu prometi no material, é solicitar a devolução do dinheiro e a gente te devolve o dinheiro. Bom, eu quero comprar essa apostila, eu quero conhecer esse material, o que você deve fazer? Você deve clicar no link do chat ou no ícone do PagSeguro abaixo, escolher como você quer pagar, você pode pagar com cartão de crédito ou com boleto bancário, ou ir aí no ícone do PagSeguro, aliás, né, isso é uma compra segura, fique tranquilo quanto a isso, confirmar os seus dados e imediatamente após a confirmação do pagamento, que no cartão de crédito é praticamente imediata e já no boleto tem aí um prazo de 1, 2 dias, você vai receber a apostila no seu e-mail após a confirmação do seu pagamento. É uma apostila online. Então, recapitulando, o que essa apostila faz por você? Ela lhe dá segurança, ela lhe dá agilidade numa prova cujo tempo é um diferencial, o trabalho com o tempo é um diferencial. Ela te dá um diferencial diante dos outros candidatos. Poucas pessoas têm uma escrita técnica. O que a gente mais encontra são escritas romantizadas que não pontuam no Enem. E, por fim, ela vai garantir a sua aprovação naquilo que se relaciona à nota da prova da redação do Enem. E nós ainda não terminamos. Você vai ter aqui um super bônus. O que a gente vai fazer para os 10 primeiros que confirmarem a compra? É claro que eu gostaria de fazer isso para muito mais gente, mas o montante é impossível. Então, para os próximos 10 que confirmarem a compra, vocês terão direito a 3 textos corrigidos por mim, e esses textos serão comentados com dicas de sugestão que a gente vai devolver no seu e-mail. Então, aqui, não percam esse super bônus, que são os 10 primeiros compradores terão direito a 5 correções feitas por mim, que serão devolvidas pelo e-mail com comentários e sugestões. Ok? Bom, então, recapitulando, você vai ter a apostila Fórmula da Redação com 5 módulos que nós vimos, você vai ter mais 50 temas para você treinar, você vai ter uma garantia estendida de 30 dias para devolver a apostila, caso ela não cumpra o que eu estou prometendo, e você vai ter um super bônus de 3 correções. Então, você, por R$ 97,00, R$ 200 de desconto, você adquire essa apostila agora ou em 10 vezes de R$ 11,00. Garantia estendida, não tem letra miúda, não tem pegadinha, não tem burocracia. E eu posso fazer essa oferta pelos próximos 7 dias. Então, por uma semana, a gente tem essa oferta para vocês que estão aí iniciando a minha primeira aula online. Então, muitíssimo obrigada por isso. E nesse começo, a gente tem essa oferta por uma semana para vocês. Você assistiu essa aula até aqui, então você quer transformar a sua redação em uma vaga, e eu acredito o quão possível isso é. Estou aqui porque eu acredito nisso, porque é o resultado que eu colho. E você sabe que o que você tem em benefício ao adquirir essa apostila é muito superior ao seu investimento. É a vaga dos seus sonhos, é a sua entrada na faculdade. E você, adquirindo ela agora, você tem acesso a todos esses bônus, a essas correções que vão fazer muita diferença, porque vai ser muito particular o seu texto. Gostaria muito que você, tudo que aconteceu até agora, no chat. Estou encerrando a aula e abrindo para perguntas com vocês. Vou interromper aqui e vou abrir o chat.